que a Inglaterra liberou tudo, né? E lá, até o uso de máscara em ambientes fechados ficou a cargo dos proprietários dos restaurantes dizer ao seu consumidor, ao seu cliente, se ele usa ou não máscara. Lá está tudo liberado. Aqui no Brasil é óbvio que ainda não. A gente está vivendo aí. A maior dúvida das pessoas hoje é vacina. Qual que é a vacina boa, qual que não é a vacina boa, qual que deve tomar, qual que não deve tomar. Mas enfim, você acha que a gente está muito longe aqui no Brasil de chegar a um nível assim de uma Inglaterra? A gente é muito maior do que a Inglaterra, né? Em nível populacional e também de extensão, né? Então, a comparação acaba sendo difícil nesse sentido. Mas a Inglaterra é um país que foi muito vacinado e até essa semana passada eu fiz um vídeo que eu coloquei que no Reino Unido eles tiveram um aumento muito expressivo do número de casos nas últimas semanas. Tá? Então, nos últimos um mês e meio, o número de casos lá quase que chegou novamente àqueles casos quando eles estavam na segunda onda, lá no ano passado. Mas a mortalidade lá está muito baixa, né? Então, lá 99,8% de todos os casos lá são da variante Delta. A variante Delta, ela aparenta estar passando pela vacina, então as pessoas vacinadas lá eles vacinaram muito com a AstraZeneca, a Oxford, então as pessoas vacinadas pegaram a Delta, mas morreram muito menos. Então assim, como a mortalidade lá está muito baixa, eles resolveram abrir para liberar a população do uso de máscara. Bom, outro assunto que, antes de a gente começar a pergunta dos nossos espectadores, circulou muito durante a semana, teve uns contra, outros a favor. O governo do estado liberou 35% da capacidade nos estádios de Mato Grosso para que o público possa assistir às competições esportivas. Muita gente se posicionou contra, outros se posicionaram a favor. O que é que o senhor pensa sobre isso? A volta do público aos estádios aqui em Mato Grosso, há algum risco? Eu acho que voltando com uma capacidade limitada, como está sendo proposto, e mantendo as medidas de higiene, né, usando álcool, lavando as mãos, usando álcool em gel ou álcool líquido mesmo, 70, eu acho que a gente tem capacidade de voltar de uma forma segura. Até porque o governo liberou, doutor, mas também com pessoas vacinadas e que apresentassem o PCR, o exame, né? Que é PCR que chama? Negativo. Negativo feito 48 horas antes. Isso é importante, então. É importante, a gente sabe que o exame do nariz, né? O PCR, o RT-PCR, ele é um teste que ele pode dar falso positivo e falso negativo também, mas com muito menos percentual do que o positivo quando a pessoa está. Então, ele é um teste que a gente consegue usar ele para liberar se a pessoa pode frequentar ou não. É o mesmo princípio usado para entrar num avião, por exemplo, num voo internacional. Muito bem, a gente foi às ruas com a nossa equipe e algumas pessoas têm pergunta para você. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira pergunta que vem das ruas para o doutor Germano. Roda aí para a gente, por favor. A dúvida que eu quero ajuda aí para me esclarecer, porque eu levo 3 meses para me tomar a segunda dose da AstraZeneca. Eu tomei sábado passado, agora diz que só dia 8/10. Por que esse intervalo grande assim? Tem outras que é bem mais rápido. Pode responder, doutor. É uma boa pergunta. A vacina da AstraZeneca, ela pode ser feita de 3 semanas a 3 meses de distância de uma dose da outra. Eu acredito que foi utilizado 3 meses de distância entre uma e a outra, porque a gente ainda não tinha quantidade suficiente para sair fazendo a segunda dose nas pessoas. Né? Então, eu acho que agora que vai começar a ter mais disponibilidade de vacina, esse tempo já está encurtando. Então, o Ministério da Saúde já está baixando isso daí para 1 mês. Então, é possível que ele vá se vacinar antes dos 3 meses. Outra pergunta das ruas. Vai, roda para a gente. A minha dúvida é quando eu vou poder vacinar, né? Menores de idade, eu tenho 17. Quando vai poder vacinar os menores de idade? É
Hoje eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo no rádio que o ministro falou que agora vai liberar a vacinação entre 12 e 17 anos. Né? A vacinação já estava autorizada para pessoas com mais de 18 anos. A gente tem que lembrar que adolescentes e crianças são pessoas que evoluem de uma forma muito leve. É lógico que você vai ter um ou outro caso de adolescentes que tiveram a doença e tiveram a forma grave ou que evoluíram para óbito. Isso é um percentual muito baixo, tá? Então, os riscos de se pegar o Covid numa faixa etária entre 12 e 17 anos, na minha opinião, são muito baixos. Eles podem pegar, mas a evolução é muito branda na maioria das crianças e dos adolescentes. Enquanto isso, as vacinas ainda são vacinas experimentais. A gente ainda tem tido alguns dados de complicações de algumas vacinas em crianças, em adolescentes, a curto e médio prazo. Não estou falando de longo prazo. A gente não sabe o que isso vai acontecer daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos nesses adolescentes que tomarem essas vacinas com mecanismos de ação, com plataformas que a gente ainda não tem estabelecida a segurança a longo prazo. Inclusive, eu assistia e ouvia também uma entrevista com um médico brasileiro que está na Inglaterra e é especialista no tratamento lá, atende lá a Covid-19, e foi feita essa pergunta para ele. Ele dizia que lá na Inglaterra, a orientação das autoridades de saúde é que menores de idade só tomem a vacina se tiverem comorbidades. É uma orientação lá, né? Mas o que o doutor Germano está dizendo é mais ou menos isso. Exatamente. Se pudesse segurar para que a vacina seja aprimorada, é melhor, né? Exatamente. Igual a produção me fala aqui no ponto agora, que aqui em Mato Grosso já teve uma jovem de 15 anos que testou positivo para essa nova variante Delta aí. Não quer dizer que não possa acontecer isso, pode, né? Entenda, a variante Delta, ela é altamente transmissível. Os dados que vêm dos países que tem a variante Delta, na maioria, por exemplo, os países da Europa, né, 90%, 99% dos casos lá são da variante Delta. Então, ela é altamente transmissível. Ela já está aqui, tá? Então, essa menina que foi descoberta aí e tal, é que a gente aqui no Brasil, a nossa testagem de linhagem genética para a gente identificar qual a variante daquele teste positivo, a gente ainda faz muito pouco. Né? No Reino Unido, eles fazem em torno de 30% a 40% de todos os testes RT-PCR positivos lá são rastreados geneticamente para saber qual linhagem. A gente tem 0,1%. Então, quer dizer, a gente pesquisa muito pouco qual a linhagem desses RT-PCR. Se a gente pesquisasse mais, a gente ia ver. Atualmente, no Brasil, a gente está em torno de 20% dos casos. No Brasil, a estimativa é de que seja mais do que isso, de que seja em torno de 40% já sejam casos dessa variante Delta. Então, a gente tem que tirar um pouco o pânico da população. A variante Delta já está entre nós, a gente já está tendo, ela é mais transmissível, mas ela aparenta ser menos letal. Ela aparenta ter uma forma mais branda da doença. O que é o natural da evolução dos vírus. Os vírus tendem a se aprimorar, transmitindo mais e sendo menos letal. Bom, a gente tem uma outra pergunta das ruas também, né? Vamos lá, roda pra gente. Olá, a minha dúvida é sobre a vacina AstraZeneca, que segundo o que a gente vê as informações é que ela tem um efeito colateral, que é a trombose. Inclusive eu vi várias informações, vários relatos de pessoas que estão tendo que amputar pernas que depois da vacina contraiu a trombose. Então a minha dúvida é essa, sobre a vacina AstraZeneca. Pode responder, doutor, para ela. A vacina AstraZeneca tem tido alguns relatos de casos, de aumento de casos de trombose mesmo, tá? E aí a gente tem vários sítios, né, no corpo que podem dar essas tromboses.
Mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essas notícias que chegam para a gente, que às vezes não são fidedignas. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente não pode nem espalhar pânico para um lado nem para o outro. A gente tem um aumento dos casos, eu acho que tem que ser pesado no risco e benefício quando você for fazer a vacina da AstraZeneca. Se você optar por fazer e fizer essa vacina, tem que ser conversado com o seu médico se você tem um risco aumentado e a gente talvez considerar algumas medidas que podem ser feitas para evitar esses casos. Eu tenho uma pergunta no nosso zap agora, 933005279. Eu não parei o tablet, né? É verdade. Esse aqui, se eu mais não conectar lá, mas a pergunta é essa aqui, ó. Boa tarde. O meu filho de tratamento renal, gostaria de saber se ele tem prioridade em atendimento pelo SUS em vacina Covid, a Magna. Se eu tenho resposta para essa pergunta, doutor? Não falou a idade, né? Mas não falou. Se for menor de idade, vai começar a vacinação dos menores de idade por agora. Eles, obviamente, vão priorizar os pacientes que têm mais risco, né? Então, pacientes com doenças crônicas como o seu filho, certamente vai entrar na fila aí antes dos outros adolescentes. Porque ele tem comorbidade, né? Isso. E deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. É que chegam tantas aqui, eu vou clicar. Aqui, ó. Aí ela mandou, ela está assistindo, acompanhando a resposta. Ela fala que o menino tem 12 anos. Provavelmente 12 anos ele vai de idade. ser incluído na primeira leva dos casos. Dos casos da vacina. Anderson, olha só, isso não vai dar certo. O pessoal não vai conseguir controlar a aglomeração dentro do estádio. Eu já assisti jogo pela TV e estavam todos os torcedores aglomerados. A aglomeração é um fator preocupante, né? A aglomeração, especialmente em lugares fechados, tá? A maior combinação para transmissão é por perdigoto, né? Por saliva. Então, você não usar máscara, pessoas com consumo de bebida alcoólica, em lugares pouco arejados, pouco ventilados, esse é o maior risco de transmissão. No estádio, a gente tem um lugar mais aberto e eu acho que a gente tem que tentar se controlar na questão. Eu acho que 35% da lotação do estádio dá para ficar bem separado ali. Na arena são 44 mil lugares, né? Então... eu acho que dá para ficar bem separado ali. Cabe aí, é lógico, a cada um que for, né, a consciência de se proteger também. Esse é o grande X da questão, né? A consciência de cada um. Algum assunto que circulou nessa semana, que a gente não falou aqui hoje, mas que está preocupando? Eu acho que a maior preocupação das pessoas que vêm é com a variante Delta. Né? Então, eu acho que a gente tem que acalmar a população. Eu vi essa semana, vi alguns pacientes, porque adolescente que testou positivo e tal. E eu falo, calma, a variante Delta está aí. Ela é mais transmissível, ela pode pegar em pessoas que já vacinaram, tá? Mas ela tem um desfecho melhor do que as outras variantes, pelo que a gente tem visto nos casos descritos que vêm da Europa. Doutor, para a gente começar a partir para a reta final. As aulas da rede estadual começam dia 13 de agosto. As aulas do município só em outubro. O prefeito defende que os profissionais de educação têm que estar 100% vacinados. O governador não entende assim. A volta às aulas é uma preocupação ou não? A volta às aulas é uma preocupação de não ter voltado ainda, né? O Brasil é o único país que permaneceu fechado as escolas aí por mais de um ano. A gente está fechado as escolas, né? Desde março do ano passado a gente não tem tido aula na rede pública. A rede particular tem conseguido de uma forma fazer o sistema híbrido, né? E, na maioria das vezes com um bom funcionamento. Agora na rede estadual e na rede municipal a gente tem esse problema, porque a gente tem crianças aí que não estão estudando, que não estão aprendendo e que vai ter um déficit muito grande no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que estão sem aula há um ano aí. Então, você acha que não tem problema voltar às aulas? Eu acho que a gente tem que focar em voltar de forma adequada. Forma híbrida. De forma híbrida, com medidas de higiene adequadas, com testagem adequada quando a gente precisar, com orientação das
crianças, dos pais e dos professores a identificação dos sinais, dos sintomas, para isolamento precoce dessas pessoas. Eu acho que isso daí seria a saída para a gente voltar às aulas logo. Alguma mudança nos sintomas, não? Permanecem os mesmos? A gente já tem uma mudança desde o início do ano que tem tido menos perda de olfato, menos perda de paladar, né? E a nova variante Delta também permanece com essa mudança de não ter tanta perda de olfato e perda de paladar. Então, tem muito menos tosse também. Então, é mais aquele mal-estar, dor no corpo, uma febre baixa, que pode às vezes nem estar presente. Isso daí já é suficiente para você desconfiar que pode estar positivo. Para te liberar, a Rafaela está perguntando assim, no Zap, reação da vacina Pfizer, arritmia cardíaca, causa isso? A Pfizer, ela pode dar o que a gente chama da miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. E quando você tem uma miocardite, você pode ter uma arritmia. Então, tem que avaliar caso a caso, mas a arritmia pode ser decorrente de uma miocardite que pode ter vindo por causa da vacina. Germano, eu ainda tenho um desejo muito grande no coração de a gente começar a tratar de outros assuntos aqui no programa que não seja Covid-19, né? Em breve. Em breve, esperamos Em breve. que isso seja possível, né? Em breve. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Muito Bom obrigado. trabalho.